Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Ribeiro, trabalho aqui dentro da Microsoft Brasil, atualmente como PMO de Top Apps, com foco em Windows 8, Windows Phone, Azure, SQL também. E também sou especialista em banco de dados e soluções para BI. Meu contato de e-mail, Twitter, Viviane_SQL, fiquem à vontade para mandar questionamentos posteriormente. Antes de a gente começar, só para me entender um pouquinho do público, quem é que já está trabalhando com BI aqui? Levanta o braço. Quem é que trabalha com banco de dados? Quem é que já está trabalhando com Azure? Quem é que já ouviu falar e sabe o que é Big Data? Ó, bastante gente, muito bom. Quem é que já ouviu falar sobre Hadoop? Sabe o que é Hadoop? Mais ou menos? Legal. Então, o objetivo da nossa sessão aqui é justamente desmistificar um pouquinho dos conceitos e mostrar, apresentar para vocês o que a Microsoft está trazendo aí dentro desse segmento em termos de soluções. E agora é o seguinte, para a gente começar bem a sessão, a gente vai começar com um brinde, obviamente. Então, no próximo slide eu vou passar um vídeo para vocês, e na sequência tem um desafio. Quem acertar o desafio ganha o brinde, então prestem atenção no vídeo. Mas já acertar o vídeo com o quê? Ó, o Dani chegou aqui na sala, ele vai me ajudar, né, Dani? Você vai me ajudar a cuidar aqui, quem é que vai participar do desafio. Você tem 3 opções. A partir do momento que eu disser valendo, você levanta a mão. Tá? O primeiro que levantar a mão pode participar do desafio. O que é o desafio? Vocês podem me dizer o que vocês viram aqui no vídeo, o que vocês entenderam daqui. Essa é a primeira opção. Segunda opção, explicar o que é Big Data dentro do conceito de vocês. Terceira opção, vir aqui na frente e fazer a dança da galinha pintadinha. Lembrando que está sendo gravado, tá? Mas fiquem à vontade, fiquem à vontade. Então, ó, Dani agora vai me ajudar a cuidar. Dani, me ajuda aqui a cuidar. Valendo! Peraí, qual das 3 opções? Pessoal, qual das 3 opções?
Qual opção você quer? Vou dar a primeira do que ele fez. Ele entrando pelo Hadoop, fazendo uma importação de dados do Data Market, jogando no banco de dados Hive, fazendo consultas, depois importando no Excel lá por onde você está. Excelente, é isso mesmo. Valeu, cliente. Então, pessoal, esse é o nosso assunto de hoje. Vamos falar como é que a Microsoft vem trabalhando com o Hadoop, como é que a gente está se posicionando em termos de Big Data e Cloud, tá? Então, o que é Big Data? A gente vem falando muito, né? Confesso para vocês que quando eu comecei a ouvir o termo Big Data parecia algo tão distante, né? Tão longe. E cada dia eu ouço mais e mais e mais esse termo. E quando a gente fala muitas vezes de Big Data, Hadoop, parece algo tão complexo, né? Não sei qual que é a sensação que vocês têm, mas eu particularmente, quando eu comecei a ouvir falar sobre o termo, achei assim, é um monstro, né? É algo super difícil de trabalhar, é algo muito complexo. E no decorrer eu quero desmistificar um pouco esse conceito para vocês verem que não é tão complexo assim quanto a gente pensa. Tem uma complexibilidade associada? Claro que tem, né? Mas as ferramentas, elas trazem um fácil acesso para a gente gerenciar e administrar tudo isso aí. Então, o que o conceito de Big Data está relacionado? Claro que a gente tem várias denominações, várias explicações, vários conceitos. O que eu estou trazendo aqui para vocês? Big Data está diretamente vinculado, a gente costuma dizer que está vinculado a 3 Vs. 3 Vs. Volume, velocidade e variedade. Então, quando a gente trabalha com o conceito de BI, quando a gente quer fazer uma análise de dados, a gente trabalha muito com diferentes data sources. Quando eu comecei a trabalhar com BI, particularmente, o pessoal chegava e dizia, mas Vivi, será que eu consigo pegar informações de diferentes data sources? BI é isso. Porque hoje em dia você tem um RP dentro da sua empresa, você tem dados de uma planilha de Excel, às vezes todo o teu financeiro está lá dentro de uma planilha de Excel, né? Quem nunca viu isso? Né? Você chega numa empresa, onde é que está o teu financeiro? Está no RP? Não, está na planilha de Excel. Né? E o que você precisa fazer? Você precisa consolidar esses dados. Outro ponto importante quando a gente fala de Big Data, tem um celular. Hoje todo mundo tem um celular. Hoje todo mundo tem um device, tem um tablet, não é? Então, hoje é muito fácil você girar com informações. Posso chegar aqui, tirar uma foto, já subo no Facebook, já tweeto, faço um vídeo, já coloco lá no meu blog. Vocês já pararam para pensar a quantidade de informações que vocês estão gerando? Né? E os diferentes tipos, hoje, de dados, de fontes de dados que a gente tem. Imagine eu como empresa. Eu quero fazer uma análise para minha tomada de decisão. Só que eu não quero fazer uma análise só dentro da minha empresa. Eu quero fazer uma análise comparando com o que estão falando nos mecanismos de social media da minha empresa. Então, eu quero varrer Twitter, quero varrer o que estão falando no Facebook, eu quero varrer informações sobre tendência de mercado e cruzar com os dados da minha empresa. Mas e com esse volume tão expansivo, tão grande de dados, será que eu consigo? Como é que eu vinculo, como é que eu trato o grande desafio que a maioria dos CIOs tem hoje? Qual que é o grande desafio? Eu consegui trabalhar com um volume grande de dados, eu consegui trabalhar com diferentes data sources, muitas vezes a gente fala dados não estruturados, né? A gente está falando de vídeo, né? A gente está falando de dados não estruturados. E entrego tudo isso dentro de um timing interessante para o meu cliente, para o tomador de decisão, né, de decisões. Então, como é que eu sano todo esse desafio que eu tenho e ainda trabalhando com a questão de complexibilidade dos dados? Então, vamos lá. Alguns números interessantes. Por que Big Data? Aqui são alguns dados que eu extraí do IDC, tá? Então, previsão para 2012 é de 2 exabytes. Ou seja, nós temos 2 exabytes trafegando de informação dentro do nosso mundo digital. Vocês tinham ideia desse número? Previsão para 2015 a gente chegar quase a 8 exabytes. Aqui está 7.9 exabytes. Por quê? O Condé ainda falou na General Session. Hoje em dia é muito fácil você ter dispositivo. Eu, particularmente, tenho 5 teras em casa de HD externo. Tenho 2 laptops. Tenho mais um servidor com vários gigas. Tenho o SkyDrive, que eu mando informações para o SkyDrive. Tenho informações aqui dentro da Microsoft, que a gente deixa nos servidores da Microsoft. Tenho só o meu telefone, tem, sei lá, 12 GB.
só meu aparelho celular. Então, o volume de dados é muito grande. O que mais? Dados do mundo estão duplicando a cada 1,2 anos. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, sendo que 5,1 bilhões têm um aparelho celular. Então, vocês imaginam, todo mundo trafegando com informações, postando no Facebook, postando no Twitter, né? O grande volume de informações que a gente tem girando. Por dia, são enviados mais de 11 bilhões de textos. Mais de 2,8 bilhões de vídeos são assistidos no YouTube. Quase 5 bilhões de pesquisas são realizadas por dia. Mais de 1 terabyte de tweets são gerados. Em 2020, precisaremos de 10 vezes mais servidores, 50 vezes mais gerenciamento de dados e a previsão é que 80% dos novos dados não são estruturados. E aí, como é que a gente trabalha com esse volume de informação? Como é que a gente trabalha com todo esse cenário? E aí, claro que as empresas de tecnologia, cada dia elas vêm investindo mais e mais para quê? Para entregar as ferramentas certas para vocês, para que vocês possam vencer mais esse desafio. Então, de eu ter um grande volume de dados, eu ter uma diferente variedade de data sources, mas eu poder entregar a informação que eu preciso para minha tomada de decisão com velocidade. Antes ainda de desmistificar o Hadoop, eu quero trazer um estudo de caso para vocês. Para mostrar que isso aqui é palpável, para mostrar que efetivamente essa solução está sendo utilizada. Quem já ouviu falar de cloud? Então, cloud é uma ferramenta que serve para quê? Você consegue consolidar e ter uma visão do quão influente você é dentro da sua rede social. Então, por exemplo, eu particularmente tenho LinkedIn, eu tenho Twitter, eu tenho Facebook, tenho Foursquare e outros canais de social que eu utilizo. Mas como que eu sei se o assunto que eu estou passando para a comunidade é relevante? Como é que eu faço essa análise? Será que o pessoal está gostando do que eu estou blogando, do que eu estou postando? Será que eu tenho que mudar o tema? Será que eu estou conseguindo atingir quem eu gostaria de atingir? Né? Eu sempre falo que dentro da Microsoft a gente tem muitos evangelistas que falam sobre tecnologia. E para nós é muito importante esse tipo de análise. Certo? Então, cloud, por que eu estou trazendo cloud aqui para vocês? Porque o cloud já trabalha dentro do cenário de Big Data. E depois quero mostrar para vocês o estudo de caso deles. Vocês ouviram falar da campanha do Audi 2011? Quem já ouviu falar como é que foi feita a campanha? Então, olha que interessante. O Cloud mapeou os principais influenciadores de carros. E para a campanha do Audi, o que ele fez? Ele contratou o serviço da Cloud, onde ele queria saber quem são os principais e mais importantes influenciadores. Porque o que eu vou fazer? Eu vou chamar esses caras para virem testar o Audi. Porque eu quero esses caras falando nas minhas redes sociais. Estratégia da companhia. Para quê? Para aumentar o awareness em cima do Audi, do novo Audi. Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram em torno de 217 influenciadores. Desses influenciadores, eles conseguiram impactar em torno de 3,1 milhões de pessoas. Eles geraram em torno de 3.580 tweets. E eles conseguiram movimentar em termos de opiniões 51,14 milhões de pessoas. Tá, Vivi, mas por que está trazendo isso? Gente, imagina a quantidade, o volume de dados que tu tem por trás disso aqui. E como é que você processa tudo isso para entregar, para chegar nesse número? Aqui a gente está vendo só um número. Mas quantos dados você não precisou processar lá atrás para chegar nesse número? Né? Vamos lá. Um outro exemplo, esse hotel, eu acho que é Palms o nome dele, Palms. O que eles fazem? Eles também mapeiam os principais influenciadores que têm um poder ativo nos canais de social media. E se ele vê que aquele lá é um influenciador muito ativo, ele ganha uma promoção. Ele vai ganhar um upgrade de quarto. Por quê? Se eu sei que aquele cara influencia, toca várias pessoas, por que eu não vou beneficiar aquele cara para ele sair falando bem no meu hotel? Conseguem entender? E eu não sei se vocês estão captando da mensagem, que eu sempre digo que quando eu vou falar de Big Data, eu quero falar também de quebra de conceitos.
A gente muito da área técnica, a gente chega aqui e quer ver técnico. Quando você trabalha com BI, quando você trabalha com análise de informações, você tem que entender a estratégia do negócio. Então, muito que a gente está falando aqui, eu nem entrei ainda dentro do Hadoop, nem entrei na parte técnica. Estou dando uma visão do que dá para fazer com ferramentas de BI. Né? Nem sempre é só ferramenta. A gente tem que entender a nossa estratégia também. Aqui são alguns números bacanas. Então, olha aqui. Eles processam 13 redes sociais todos os dias. E aí gira aí em torno de 120 terabytes de armazenamento de dados, de storage. E aqui mais de 54 bilhões de linhas. Vamos ver a estrutura do cloud? A estrutura, olha que bacana. O que eu tenho aqui? Qual que é a arquitetura que eles usam por trás para processar esse volume de informações? Imaginem, eu vi alguns estudos, vocês têm alguma ideia de quantos bilhões, milhões, trilhões de linha ele precisa processar para chegar naquela determinada informação? Quantos terabytes ele precisa processar? Algum chute? Ele tem uma base de mais de 800 terabytes para processar a informação. Talvez esses dados já estejam meio desatualizados hoje, porque com a velocidade que o mundo gira, né, com a velocidade de informações que a gente está trafegando, pode ser que os dados já até estejam desatualizados, não é que isso. A gente fala de processar 1 trilhão de linhas para chegar nessa informação. Então, assim, é dado pra caramba. E como é que eles fizeram para solucionar isso aí? Qual que foi a estrutura? Eles estão se apoiando em Hadoop, então eles têm uma estrutura de Data Warehouse com Hive, onde eles fazem uso de Hadoop. Trabalham também aqui dentro com o SQL Server 2012. Então eu vejo muitas vezes o pessoal falando, então se tem agora Hadoop ou Azure, não vou utilizar SQL, não vou utilizar outros recursos. Não, você integra tudo, né? E aqui eu tenho a camada de front-end, que eu já vou entrar em mais detalhes com vocês. Vamos lá. Então, bom, você falou do conceito de Big Data, você falou que está girando um monte de informações, que o tráfego é grande. Procurei fazer um estudo de caso para vocês verem que é real, que realmente existe, que o pessoal está trabalhando e cada vez mais a gente está demandando mais e mais projetos, a gente está ouvindo falar mais e mais sobre Big Data. E agora eu quero desmistificar para vocês um pouquinho Hadoop. Vocês viram, se eu preciso ter performance, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas para se trabalhar com Big Data? Uma delas é Hadoop. Tá? O que é o Hadoop? O core do Hadoop é composto do Hadoop Distributed File System, o HDFS, mais funções de MapReduce, certo? O que eu tenho aqui nessa imagem? Como é que funciona o HDFS, que é o Hadoop Distributed File System? Estão vendo essa imagem aqui? O que eu tenho? Tenho um Data Node, 2 Data Nodes, 3, 4, 5, 6 Data Nodes. Esse aqui está sendo chamado de Name Node, mas é um Node também. Vocês entendem o conceito de cluster? Todo mundo aqui está claro com o conceito de cluster? Então tem vários servidores conectados no mesmo storage, né? Toda aquela questão de tolerância à falha, se um node caiu, o outro assume. O HDFS, ele trabalha justamente em cima disso, em cima de um cluster. Então imaginem que aqui dentro dessa imagem eu tenho um cluster de 6 nós. Bacana, né? Então cada quadradinho desse é como se fosse um servidor lá processando as informações, com memória, processador, disco conectado no storage. Estão vendo esses quadradinhos coloridos? Eles não estão aí à toa. Como é que funciona? O HDFS ele trabalha com um esquema de processamento paralelo. Então toda vez, imagine que eu vou pegar aquele arquivão de 1 trilhão de dados e eu quero jogar aqui dentro do Hadoop. O que ele vai fazer com esse arquivão com 1 trilhão de registros? Ele vai dividir esse arquivão em vários blocos menores. Para quê? E vai gravar ao longo do meu cluster. Por default, ele vai gravar em no mínimo 3 nós o mesmo dado. Então imaginem o seguinte, imaginem que esse quadradinho lilás ali, vocês estão vendo que ele se repete no Data Node 1, no Data Node 2 e no Data Node 3.
Tá vendo? Tem o mesmo quadradinho lilás. O verde também se repete em outros nós, em outros nodes, e o azul também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dividir esse arquivo em vários blocos menores, 64 MB, dentro desses blocos menores, 512, e ele vai gravar a mesma informação em 3 nós. A mesma informação. Vivi, mas por que ele está gravando o mesmo bloco em 3 nós? Por quê? Vocês me dizem. Tolerância a falhas. Então a replicação é para ser tolerante a falhas. Né? Ganho performance? Ganho performance. Porque eu vou ter um arquivão que está sendo distribuído ao longo do meu cluster. Tá, Vivi, o que é esse name node aqui que está destacado? Um dos nós no meu cluster vai ser eleito a ser um name node. Um name node é o cara que tem as informações de onde está cada bloco dos meus arquivos. Porque ele vai ter que se consultar com alguém para saber, né? Mesma coisa quando tu tem um livro lá. Tu tem um índice lá que diz, você quer esse capítulo, você vai para essa página. Da mesma forma, eu preciso de um name node para me deixar claro para qual dos nodes eu vou buscar aquele bloco de informações que eu preciso. Certo? Vocês identificam algum ponto de falha aqui? Name node? Esse pessoal tá muito bom. O que é o name node? Por que o ponto de falha é o name node? Só tem um. E se esse cara cair? Errou. Né? Perdeu. Né? Não é isso? Não. O que acontece? Se esse cara cair, o Hadoop ele já tem um mecanismo para gravar cópias dessa informação que está no name node para você poder reconstruir. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Vamos ver. Bom, desmistificamos um pouquinho o Hadoop. E o que acontece ali com aquele cluster? Eu falei de um cluster de 6 nós, né? O que eu posso ter quando eu tenho um Hadoop on Azure? Qual que é a vantagem de ter um Hadoop on Azure? Eu posso ir lá e instanciar um cluster de 6, 10, 20, 1000, 4000 nós para processar minha informação. E aí imagina que eu instanciei aquele cluster com 4000 nós, mas de repente eu não preciso mais de tudo aquilo para processar. O que eu vou fazer? Eu posso simplesmente liberar o cluster, porque eu posso ter os dados armazenados lá no SQL Azure, por exemplo, posso ter os dados armazenados em outro local, e eu não preciso mais pagar pelo cluster, porque eu posso usar o cluster só para processar a informação, para ganhar performance no processamento dos dados. Ou eu posso simplesmente reduzir. Se eu não preciso mais de 4000 nós para processar aquela informação, reduzo para 1000, para 500, e aí você tem essa flexibilidade. Falamos do core do Hadoop, que é o HDFS mais MapReduce. O que é o MapReduce? Ninguém sabe? São 2 funções que a gente utiliza para fazer o mapeamento de dados e outra para reduzir. Quando a gente fala de trabalhar com BI, de análise de dados, a gente trabalha muito com agregações de dados. Então, quais são as informações que eu vou querer saber? Eu vou querer saber a quantidade de vendas por região, por vendedor. Quero saber a quantidade de crimes violentos por estado, por cidade, né? Então, eu tenho agregações desses dados. Mas como é que eu faço essa agregação? Com essas funções de map e reduce, que vocês mesmos podem programar elas. O map, basicamente, ele faz o mapeamento de dados. Então, imaginem o seguinte, imaginem que eu estou buscando... Qual que é os times de futebol aqui? Quem torce pro Corinthians? Palmeiras? São Paulo? Então, imaginem que a análise que eu quero fazer é justamente... Quero saber a quantidade de vezes que está sendo mencionado São Paulo, né, Corinthians e Palmeiras nas redes sociais. O que vai acontecer? Imaginem que eu tenho lá que eu subi um cluster de 3 nós. Esse nó aqui vai pegar todos os blocos de arquivos que ele tem e vai varrer quantas vezes Palmeiras foi mencionado, quantas vezes Corinthians, quantas vezes São Paulo foi mencionado. Esse outro aqui vai varrer as informações dele. E esse terceiro node vai calcular as informações dele. A gente costuma dizer que essa estrutura é de chave e atributo, né? Que eu preciso saber. O atributo, no caso, seria as informações, São Paulo, Palmeiras, né? E o que é a quantidade de vezes que aquele atributo foi mencionado dentro daquele arquivão gigante. Isso eu estou fazendo o quê? Eu estou agregando os meus dados. Então, processei o Node 1, processei as informações do Node 2, processei as informações do Node 3.
Isso é map. Como é que eu faço o reduce? O que é o reduce? É eu justamente pegar um dos nós, vai ser responsável por consolidar as informações dos 3 nós. Então ele vai somar se São Paulo foi mencionado 2.000 vezes no Node 1, 3.000 vezes no Node 2 e mais 2.000 vezes no Node 3. Eu tenho o quê? 7.000 vezes foi mencionada a palavra São Paulo. Ele vai juntar tudo isso aí no Node que foi designado. Certo? Com isso eu ganho o quê? Performance. Porque o que eu fiz? Eu fiz processamento paralelo e depois agreguei ainda mais a informação para entregar para o meu usuário final. Tá? O que mais eu tenho aqui? Até ele fala, divide um grande problema em partes menores, roda pequenas tarefas, e aí vai. Vamos mover. Eu não vou entrar em detalhes dentro do código, isso aqui é um exemplo que eu peguei lá da própria página, até do Hadoop, tá? Então, Hadoop on Azure. E aqui eu tenho um exemplo das 2 funções. Eu tenho a função, uma classe aqui para o map, e eu tenho uma classe aqui para o reduce. Tá? Então, eu tenho uma classe onde eu desenvolvo o código de como é que eu vou fazer esse mapeamento dos dados, e eu tenho o reduce. Ah, agora entendemos. Olha só que bacana. Vamos lá. Antes deixa eu pegar uns print screen aqui que eu tirei. Pessoal, o que acontece? Hadoop on Azure, ele está na versão CTP ainda, pelo menos até ontem tá. Hoje, né? Está na versão CTP. Então, quem tem é um grupo super restrito que tem acesso ainda para poder ir lá testar, subir um cluster e tudo mais. Tá? Essa semana eu consegui acesso. Fiquei muito feliz, obviamente. Comecei a brincar lá e operar um pouquinho. Aqui, vejam a data. 11/3, foi o que? Segunda-feira? 21 horas e 42 minutos. O que eu estava fazendo? É que eu estava criando o meu novo cluster. Normalmente ele vai te abrir uma página dizendo, você quer 4, 16, te dá várias opções lá de nós. Eu só me deram a opção de 3 nós. Eles disseram, Vivi, ó, pra ti é só 3 nós, te convendo com isso aí. Tudo bem, é teste, né? Então fiquei bem feliz. Lá eu vou dizer qual que é o nome da minha instância, né? Qual que é o DNS name que ele vai seguir, no caso NS10. Esse aí ficou 010, mas depois eu criei um outro com NS10. Ele vai te pedir um nome de usuário e senha para você ter um login. E aí você faz o request cluster. Super simples. Tem a opção também de colocar a parte de metadata no Azure. SQL Azure. Bom, aqui, dia 11/3, às 21h52, menos de 10 minutos. Então, eu só consegui tirar o print screen às 21h52, que foi quando eu me dei conta que já tinha passado o processo. Foi até engraçado, porque eu estava fazendo a demo e eu estava tirando o print screen de tudo. Eu digo, vai que dá algum problema de não ter acesso à internet, eu tenho o print screen das telas, né? Quando eu fui tirar o print screen de novo, quando eu vi, já tinha terminado. Eu queria... Hã? Na verdade foi menos de 10 minutos, Quando eu me dei conta, tinha passado os 10 minutos. Eu digo, não, vou tirar o print screen aqui, eu já criou, né? Pra minha surpresa. E aí aqui, ó, tá o Hadoop Cluster. Olha, ele me diz, você tem um cluster por 4 dias, 23 horas e 50 minutos. Hoje eu devo ter só para mais um dia e algumas horas. Tá? Bacana. Agora eu quero mostrar pra vocês funcionando, né? Senão não tem graça. Vamos ver se estou com a internet aqui. Espero que sim. Aonde que eu vou? Vocês não estão vendo, né? Eu estou aqui fazendo a demo. Bacana isso, não? Deixa eu ver como é que eu tiro. Agora sim. Fazer demo, vocês ficam aí no escuro. O que acontece? Quando eu entro na página do Hadoop, aqui eu tenho a opção de me autenticar, porque eu tenho que ter uma conta, né? Tem que ter um Live ID. Aqui eu já tenho meu Live ID, vou botar a minha senha e vou logar. Ó, aqui nessa página, se vocês entrarem aqui, ele tem até algumas informações. Ó, quem quiser participar do processo, de fazer o teste,
Você pode vir aqui nesse link para tentar fazer uma requisição, e aí passa por todo um time lá que processa as requisições e vai dizer se você pode ou não receber esse acesso. Aí você coloca qual é o projeto que você está trabalhando e tudo mais. Não abriu aqui, vamos ver. Vamos de novo. Abriu. Eu estou com muita pressa. Então, olha só, aqui eu tenho aquela telinha que eu mostrei pra vocês, que logo após a criação, ele já te joga pra essa tela aqui. Aí, o que eu vou fazer? Ó, tá running. Eu tenho 1 dia, 6 horas. Se o evento fosse na segunda... Errou. Não, mas tudo bem, eu ainda tenho os acessos, posso recriar o cluster, eu ganho por mais 6 dias. Aqui eu vou para o cluster. E aí eu vou entrar na console de administração dele. Olha, até me dá as boas-vindas. Seja bem-vindo de volta, né? Olha, ele está me dizendo quem que é o meu cluster? ns10.cloudapp.net. Vocês viram que no videozinho eu tinha o Excel que conectava no Hadoop diretamente? Quando eu for fazer a conexão, eu preciso saber desse nome aqui para poder conectar. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma console interativa, eu posso acessar minha máquina via remote desktop, posso trabalhar a questão de abrir portas. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um Open Ports e ele tem a opção do ADBC. Por default, essa porta vem fechada. Então, eu estou com o meu Excel lá, não estou conseguindo conectar. Você tem que vir aqui e abrir essa porta para poder fazer a conexão do Excel. O que mais que tem de interessante aqui? Vou nessa console interativa. Vejam o seguinte, eu tenho uma console onde me permite rodar alguns comandos via JavaScript. E eu tenho uma outra console para Hive, que é uma linguagem muito semelhante ao Transact.js. Quem sabe de Transact.js não vai ter dificuldade aqui. Então, estou na console de JavaScript, bacana. O que eu vou fazer? Se eu chegar aqui e dar um sustenido, ele vai me retornar os comandinhos que eu posso utilizar aqui dentro dessa console. Imaginem que eu quero subir um arquivo para o meu Hadoop. Eu tenho um comandinho que é o fs.put. Aí eu posso vir aqui, olha só que difícil, eu dou um source, ó, vou dar um browse aqui, já estou na pasta do Hadoop, eu vou dizer que eu quero subir o arquivo da vinci.txt. Posso dar um open. Eu sei que eu tenho uma pasta criada /samples. Tá, então aqui é a origem, de onde estou buscando o arquivo, para onde eu vou mandar ele e eu mando fazer um upload. Difícil? Nada. Né? Vamos lá. Está fazendo o upload, está processando o meu arquivo. Ó, terminou. Já carregou o arquivo aqui para o cluster. Claro que não é um arquivo gigante, senão não daria nem tempo de fazer a demo para vocês. O que mais? Tem alguns outros comandos. Se eu quiser, eu posso chegar aqui e dar um ls barra e eu vou ver a estrutura de pastas que eu tenho ali dentro do meu Hadoop. Tá? Go! Vamos para o Hive? Aqui no Hive é comando Transact.js. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que eu tenho uma tabela que eu já carreguei chamada contribuições. Então, eu posso chegar aqui e dar uma select mvp from contribuições. E aí eu vou dar um evaluate. E ele já está processando essa informação e vai me retornar os registros. Querem ver mais alguns comandinhos bacanas, não tão difíceis? Olha só, para mim criar a tabela contribuições, eu deixei aqui. Quem manja de Transact.js aqui? Então, olha aqui, create table, contribuições, coluna, tipo de dado que ela vai receber. Né? O que tem de diferente aqui? Eu especifiquei qual que é a formatação dos campos. Por quê? Porque quando eu for importar um arquivo para dentro desse tabelão aqui, eu vou dizer, eu vou importar esse arquivo, ele é delimitado por vírgula. Isso aqui eu apanhei um pouco no início até decifrar. Então eu ia lá, tentava importar o arquivo, não vinha, por quê? Por causa da delimitação dos arquivos que eu estava importando. Como é que eu carrego dados? Load data, in path, e aí eu digo de onde eu vou buscar o arquivo. Então, por exemplo, eu posso botar aqui samples /davinci.txt, que foi o arquivo que eu acabei de carregar, into table, em qual tabela? Difícil? Por enquanto não, né? Estão me ouvindo bem? Ele mexe se preocupa em mim. Esses comandos são semelhantes entre JavaScript e Hive? Dá para fazer a mesma coisa? Não, JavaScript é uma linguagem, daí tem uma série de comandos lá, Hive tem outros. É diferente. Tá?
Aí aqui, criação da tabela, também a mesma coisa para carregar os dados. Bom, bonito. Vamos voltar para o nosso Hadoop. Ó, aqui ele me trouxe as informações, ó, Fábio Rara, claro que são dados de demo, né? O Fábio Rara não é MVP, Fernando Figueira também não, mas só para a gente poder brincar um pouquinho. Aqui eu consigo visualizar as tabelas que eu tenho lá dentro do Hive, ó, contribuições, crimes US, que era dos Estados Unidos, e uma outra tabela de exemplo que ele já traz para vocês brincarem um pouquinho. Aqui as colunas estão, por exemplo, se eu pegar contribuições, eu tenho aqui as colunas que eu tenho dentro dessa tabela. Tá? E aí ele pode te ajudando a montar o código lá embaixo. Deixa eu ver o que eu tenho. Um outro ponto bacana, deixa eu voltar aqui na console. Downloads. O que eu tenho aqui dentro de downloads? Vocês viram que o Excel conectava no Hadoop. O que eu preciso instalar para o meu Excel poder conectar no Hadoop? Eu preciso instalar um driverzinho. Onde é que eu localizo esse driverzinho? Aqui em Downloads. Tá? Ó, então aqui eu posso chegar aqui e fazer o download do driver e eu vou instalar na minha máquina. E eu já vou mostrar para vocês como é que a gente conecta do Excel lá no Hadoop. Remote Desktop. Funciona, Vivi? Vamos testar. Ó, aqui eu cliquei no Remote Desktop, vou dar o Open, Connect. Sim? E aí ele vai conectar lá dentro da console. Ó, tô lá no servidor, Test User. Vou colocar minha senha. E eu entro dentro do servidor. Certo? Vocês viram que de 1 TB não estou usando quase nada, né? Tá? Eu tenho o quê? Uns 30 GB ali, olha lá. Ah, mas é essa aí. Bom, agora vamos para outra parte. Bom, Vivi, é difícil aquela parte do Hadoop? Não. Tem que aprender um pouquinho a linguagem, né? Entender bem os comandos que você pode usar na parte Java, na parte que você pode usar de Hive, mas em termos assim não é tão difícil. Agora eu estou no Excel. Então eu já fiz o download daquele driver ODBC e eu quero conectar o meu Excel lá no Hadoop. Como é que eu vou fazer? Eu tenho essa opçãozinha do Hive. Estão vendo? Eu estou no menu Data e eu tenho aqui Hive. Quando eu tenho Hive, eu chego aqui e dou informações do meu cluster. Então qual que é o host? ns10.cloudapp.net. Usuário e senha. Então meu usuário é o test user. E a minha senha ultra secreta. Que é a mesma que quando ela usou de manhã, não brinca. Ultra secreta é uma senha ultra secreta. Aí ele vai tentar conectar lá no Hive, se eu não botei nenhuma informaçãozinha errada. Pessoal, esse aqui é um assunto super extenso, tá? Eu tô tentando resumir ao máximo, mostrar alguns pontos para vocês de como funciona. Eu tenho mais 5 minutos, óbvio que teria aqui assunto pra gente falar o resto do dia, tá? Então aqui eu já estou conectada no meu cluster. Olha só, eu consigo visualizar as tabelas que eu tenho acesso. E aí a partir daqui, por exemplo, eu vou pegar contribuições, vou selecionar os campos MVP, tipo de contribuição, canal, tecnologia que cada um fala e quantas pessoas ele impacta. Todo mundo conhece o programa de MVPs aqui? Levanta o braço. Tá bom. E aí, vejam o seguinte, poderia colocar alguns critérios para agregação, ordenação, limitar a quantidade de linhas, e aqui embaixo ele me dá o código Hive, que eu poderia pegar esse código aqui e executar lá naquela console Hive, tá? Mas é um comando, uma instrução select normal. E aí eu posso executar a consulta. Olha, está indo lá no Hadoop, está buscando os dados lá e vai trazer aqui para dentro do Excel. Quem conhece tecnologia de Power Pivot? Levanta o braço. Vocês conseguem via Power Pivot conectar no Hadoop, trazer esses dados, montar os dashboards. Também, tá? Quem conhece Power View? Alguns? Já vou mostrar aqui. Agora a gente tem Power View no Excel também. Então você tem o Excel, você consegue pegar esses dados e acessar via Power View. Olha, se eu for aqui na console, poderia pegar aquela instrução lá, Hive, e jogar aqui. Ó, aqui ele me trouxe os dados, olha que bacana. Então aqui eu tenho esses dados, o que eu vou fazer rapidamente, tá? Porque a gente tem pouco tempo. Eu poderia vir aqui dar um insert e já gerar um gráfico
uma pivot chart, por exemplo, e já fazer um gráficozinho normal do Excel, ou eu posso ter acesso ao console de Power View. E aí eu posso criar meus dashboards. Então aqui eu não preciso mais do Hive, porque eu já busquei os dados que eu precisava. Aqui eu vou dizer que eu vou fazer um meu relatório referente à análise MVPs. E eu posso sair desenhando o meu relatório. Então eu vou expandir aqui, por exemplo, eu vou pegar MVP e vou pegar quantidade de pessoas impactadas. Eu vou dizer que o gráfico que eu quero é no formato de coluna. E aí eu vou ampliar esse meu gráfico, ó. Eu quero um outro gráfico onde eu quero entender as contribuições por tipo e quantas pessoas foram impactadas em cada tipo. Posso deixar até texto. E um outro onde eu posso pegar a tecnologia e quantas pessoas foram impactadas por tecnologia. E eu posso pegar um gráfico de pizza. Entre outros gráficos que a gente tem ali. E aí, para quem conhece Power View, eu posso fazer o quê? Eu posso dar drill down na informação. Ó, estão vendo? Quando eu clico aqui no campo, eu já estou dando o drill down dentro da informação. Ele já impacta nos outros gráficos. Quero colocar um filtro, arrasto o MVP para cá e eu posso filtrar por MVP. E ele já impacta aqui no meu dashboard. Pergunto para vocês, difícil? Quanto tempo eu levei para criar o dashboard? Eu por recorde, né? Claro que eu já conheço os dados, sei mais ou menos o tipo de informação que eu quero analisar. Mas a questão, onde é que está o desafio? Está na ferramenta? Não, está dentro de entender o teu negócio, entender os dados que você precisa apresentar para os seus usuários. E aí, deixa eu pular um pouquinho aqui, fiz a demo para vocês, já mostrei. Deixa eu voltar para o modo apresentação. E eu já estou finalizando. O pessoal está lá já desesperado, por favor, vamos terminar. Então aqui tudo que eu mostrei para vocês, ó, a conexão, para criar conexão, o Excel conectando, buscando os dados. Então aqui é uma análise pelos crimes dos Estados Unidos, por estado. Então aqui ele criou umas pivot chart também. Bom, para finalizar rapidamente, o que eu tenho aqui? Essa aqui é a arquitetura que eu tenho hoje quando eu trabalho com cenário de BI. O que eu tenho? Eu tenho meus diferentes data sources. Eu importo esses dados para uma área de staging. Eu tenho lá o meu data warehouse. No meu data warehouse eu tenho o meu Cubolap, que serve para fazer toda a agregação dessas informações. E aí eu tenho aqui na camada de front-end o quê? Reporting Services, Power View, né? Power Pivot e assim por diante. Como é que fica essa estrutura com a vinda do Hadoop? Uma pergunta valendo um brinde para vocês acordarem antes de seguir. Qual ferramenta é responsável por fazer o ETL? SSS. Peraí. Ele falou Analysis Service, Integration Service, você ganhou um brinde. E agora? Passa ele pra ele. Obrigada. Tô vendo que o pessoal aqui tá afiado, hein? Ok. E como é que fica com a entrada do Hadoop essa estrutura? Vivo, substitua a análise sepsis? Não, você vai precisar dele. Por quê? Principalmente para as consultas interativas. O Hive não é muito performático nesse ponto. Ele serve para quê? Para processar um volume gigante de dados. Mas quando você precisa entregar dados de diversos formatos e fazer muitas consultas mais ad hoc, que a gente chama, é interessante que você tenha uma análise sepsis lá na ponta. Então tem ali os diferentes data sources, eles vêm para o data warehouse dentro do Hive. Aqui eu posso ter um banco de dados de apresentação. Por que eu vou ter esse banco de dados de apresentação? Porque nem todas as ferramentas ainda se conectam com o Hive. Então talvez tenha alguma ferramenta de front-end que você precise passar por essa camada aqui. Tá? Posso também ter o meu banco de dados OLAP e aí desenvolver meus dashboards, reports e tudo mais. O que mais? Essa aqui é a solução de Big Data, então, da Microsoft. Eu tenho ferramentas de front-end que eu já mencionei para vocês. Power View, Power Pivot, Reporting Services, por aí vai. Tenho para a parte de agregações, análise services. E aí a gente tem duas opções para Hadoop. Eu posso pegar Hadoop on Azure ou eu posso pegar Hadoop para Windows. Ou seja, Vivi, eu quero montar o meu cluster dentro de casa. Eu posso? Pode. Já existe um add-in pronto para isso? Existe um instalador pronto para isso, versão beta, tá? Não está na versão final ainda,
mas vocês já podem ir testando, criando um Hadoop dentro de casa. Existe a possibilidade do Hadoop fazer parte da SQL? Eu vi no Twitter do SQL Cat, ele entra ou no Service Pack do SQL 2012 ou no próximo SQL. Cara, não tem nenhuma informação oficial sobre isso. Talvez seja algum... Não tenho nenhuma informação oficial para te dizer assim. Não sei se o Usava e a Lívia estão aqui, vocês ouviram alguma coisa a respeito? Não tem nada oficial, né, eu acho. Não, não vai juntar não. O Hadoop é completamente diferente do SQL Server. O que pode estar vindo pode junto... qualquer coisa lá, né? Pode pôr vídeo, pode pôr imagem. Você está vendo texto, mas pode pôr vídeo. Desde que você desenvolva o MapReduce. Sabe o que eu acho que pode ser que está vindo no Service Pack 2? O que acontece? Tem algumas ferramentas que ainda não estavam integrando com o Hadoop. Então, por exemplo, o Integration Service, recentemente foi desenvolvido um add-in para você poder conectar no Hadoop e fazer o ETL para mover dados para o Hadoop ou buscar do Hadoop e vice-versa. Excel é a mesma coisa, recentemente saiu esse add-in. Pode ser que no SP2 venha tudo junto, esses add-ins que é para fazer a conexão, por exemplo, do Analysis Service com o Hadoop. Então eu acho que é mais nessa questão de ter esses add-ins já acoplados no Service Pack. Pessoal, o que vem por aí? A Microsoft fez a parceria com a Hortonworks, né, para trazer o Hadoop. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem Hadoop on Azure na versão CTP, saiu o Hadoop on Windows na versão beta, para vocês poderem instalar em cima de um Windows dentro de casa. Cada vez mais a gente vai trabalhar na simplificação da ferramenta. Vocês viram que não está tão complexo, mas a gente vai procurar focar mais e mais para simplificar a ferramenta, simplificar o setup. E aí pode ser o que o colega mencionou de vir no Service Pack, trabalhar cada vez mais a conectividade dos produtos para conectar com o Hadoop. Bom? Eu acredito que a gente não tem tempo para dúvidas. Vou passar um vídeo só para a gente finalizar. Agora, coffee? É intervalo? Ah, então tá bom. Nenhum palestrante está sendo impactado, né? Vocês não precisam comer, obviamente. Tomar café vocês não precisam. Data explosion? As in kaboom? No, as in the volume of digital records is forecasted to hit 1.2 million zettabytes this year. Wow. I heard UC Berkeley estimates that all spoken words in the history of mankind represent about 5 exabytes. And now we're talking zettabytes? That's right. And while data is predicted to grow 44 times over the next decade, the number of IT professionals is only growing at 1.4 times. Also, on average, only 28% of the organization has access to BI tools. Yet, more and more end users demand access to data to make more informed decisions. Meanwhile, the global workforce is changing. Users are remote and need to collaborate, while others demand applications that extend data in exciting new ways. Uptime and compliance are simply expected. So, what does this mean for IT? They're also faced with new considerations: cloud computing, virtualization, mobile devices, appliances, solutions for big data, and more. Actually, there is good news for IT. With the evolution of IT comes a paradigm shift in their role, shifting from cost center to profit center. It's more than a shift. With new technologies at their fingertips, it is truly an exciting time. Microsoft believes organizations can take the future by breaking free from tradition. Agreed. Organizations can look to move faster with appliances and embrace shared environments for self-service resources, elastic scale, and budget accountability. And to truly break free, they should expect common tools that make it straightforward to build and manage applications fluidly across server, private cloud, and public cloud. And organizations will offload IT tasks while delivering managed self-service business intelligence through fun and familiar analytics tools to those who thirst for insight, while IT ensures data compliance. That's why we're excited to introduce the new SQL Server. In the next wave of SQL Server investments, customers can extend beyond the database with a cloud-ready information platform that delivers breakthrough insight, dynamic scale, and mission-critical confidence. Join the conversation and learn more by following us on Twitter and Facebook or visiting Microsoft.com/SQL Server. Pessoal, acho que todo mundo já conhece o MBA, mas para quem não conhece, anota esse link, tem vários treinamentos lá, não ainda sobre Hadoop, mas sobre Big Data, Windows e outras coisas mais. Link do Hadoop on Azure, para quem quiser ir brincando, tentar
pedir acesso lá para a versão CQP. Meu blog, vou estar postando mais informações, o deck da apresentação também, viver.wordpress.com. Pergunto, quem ouviu, o IDC previu que vão abrir vagas até 2015 para cientistas de dados. Quem sabe o número da quantidade de vagas que vai abrir até 2015? Alguém viu essa reportagem? 20 mil, vocês acham? 4,4 de vagas. Só para o Brasil, 500 mil vagas vão abrir para cientistas de dados. E conforme os números que eu mostrei para vocês, fato é que o volume de dados está aumentando muito e muito rapidamente. Mas vocês viram o que o vídeo falou? Quantos profissionais vão aumentar dentro desse período? 1,4 vezes. Ou seja, tem uma grande oportunidade aqui para mão de obra qualificada, como cientista de dados. Não quero dizer nada, né? Só estou dando a dica. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença.